Nunca fui uma pessoa que acreditasse em milagres ou em experiências espirituais. Meu nome é Stephanie e sempre me orgulhei de minha independência, de não precisar de ninguém. Cresci vendo minha mãe batalhar sozinha para me criar depois que meu pai nos abandonou, sem sequer olhar para trás. Desde muito cedo, aprendi que confiar nos outros era um erro, e que no final, a única pessoa em quem eu poderia confiar era em mim mesma. Isso moldou meu caráter de tal maneira que por muito tempo, acreditei que essa era a minha maior força. Eu não só evitava depender de outras pessoas, como também desprezava a ideia de precisar de algo além do que pudesse ver e tocar. Fé e espiritualidade. Isso era para os fracos, para aqueles que não conseguiam enfrentar a vida de frente. Era o que eu pensava até aquela noite. Era uma noite qualquer, após um longo dia de trabalho. Cheguei em casa e percebi que uma lâmpada do corredor estava queimada. Sem pensar muito, peguei uma escada e subi para trocá-la. Não era a primeira vez que fazia isso, afinal sempre resolvia as coisas sozinha. Mas dessa vez algo deu errado. Talvez o chão estivesse escorregadio, talvez eu tenha perdido o equilíbrio. Em um instante, senti meu corpo caindo, e logo depois minha cabeça bateu forte no chão. Um estalo seco preencheu meus ouvidos antes que tudo se apagasse. Não senti dor, apenas um silêncio absoluto, como se tivesse sido desconectada do mundo. Em um piscar de olhos, quando abri os olhos novamente, levei alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Havia algo estranho, algo fora do lugar. Foi então que percebi, eu estava me observando. Meu corpo estava estirado no chão da sala, imóvel, com o rosto pálido, os olhos fechados. Por alguma razão, eu não conseguia sentir meu peito subindo e descendo com a respiração. Queria correr para o meu corpo, queria me levantar, mas ao tentar me mover, percebi que não sentia peso, não sentia o chão sobre meus pés. O pânico começou a crescer dentro de mim. Será que eu estava sonhando? Mas parecia tão real. Consegui ver a porta da minha casa sendo forçada. Os vizinhos provavelmente tinham ouvido o barulho da queda e chamado uma ambulância. Vi os paramédicos chegarem, falando em vozes abafadas, como se estivessem muito distantes, mesmo estando ali. Um deles checou meu pulso e balançou a cabeça, enquanto o outro começou a fazer compressões no meu peito. Mas eu não sentia nada, apenas observava. O tempo parecia dobrar sobre si mesmo. Em um instante, eu estava ali, vendo o esforço frenético dos médicos para me trazer de volta à vida, e no seguinte, tudo desapareceu. Fui arrancada daquele lugar como se alguém tivesse puxado um tapete debaixo dos meus pés, jogada em um espaço onde não havia nada. E quando digo nada, não me refiro apenas à escuridão. Era mais do que a ausência de luz, era a ausência de tudo. Nenhum som, nenhuma forma, nenhum cheiro, nem mesmo a sensação de existir. Apenas um vazio profundo, absoluto. Tentei gritar, tentei correr, tentei qualquer coisa que me fizesse sentir real, mas não houve eco, não houve resposta. Foi nesse momento que senti algo que nunca havia sentido antes, uma vulnerabilidade esmagadora. Pela primeira vez, eu não tinha controle. Pela primeira vez, estava completamente sozinha. O tempo não existia ali. Eu não sabia se haviam se passado segundos, minutos ou horas. Tudo o que eu tinha era essa sensação opressiva de estar perdida em algo que eu não conseguia compreender. Foi então que comecei a ouvir. No começo eram apenas sussurros baixos e distantes, como se viessem de todas as direções ao mesmo tempo. Concentrei-me tentando entender, mas as palavras escapavam, misturando-se no vazio. Depois as palavras começaram a se tornar mais nítidas. Você sempre foge da verdade. Você se escondeu atrás da fortaleza, mas era medo. Você se agarrou ao que era seguro. Com cada frase, senti um peso invisível, como se as camadas de proteção que construí ao longo da minha vida estivessem se desfazendo, expondo algo que eu não queria enfrentar. Eu não sabia o que aconteceria comigo. Seria esse o fim? Eu ficaria presa ali para sempre? O pânico começou a crescer, apertando minha resistência como uma mão invisível em torno do que restava de mim. Mas antes que eu fosse completamente engolida pela desesperança, algo mudou. Uma presença. No início foi apenas uma sensação sutil, como uma brisa leve atravessando o nada. Mas então veio a luz. Pequena no começo, quase como um ponto distante, mas logo se expandiu, varrendo a escuridão, como se tivesse sempre existido. Eu deveria me sentir aliviada, mas em vez disso, uma onda de medo tomou conta de mim. Pela primeira vez na vida,
Eu não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. A luz cresceu até não restar nenhum vestígio do vazio ao meu redor. Mas aquela luz não era apenas um brilho, ela tinha presença, era viva, envolvente, e carregava consigo algo que eu nunca havia sentido antes. Uma paz tão intensa que parecia dissolver todas as minhas defesas, sem que eu precisasse lutar contra isso. Pela primeira vez, não senti necessidade de resistir. Era como se uma parte de mim, enterrada sob anos de desconfiança e controle, finalmente pudesse respirar. Foi então que, em meio à luz, vi uma figura tomando forma. Primeiro um contorno, depois traços mais definidos. Quando percebi quem estava ali, meu corpo, ou o que restava dele naquele momento, paralisou. Era ele. Não precisava que ninguém me dissesse, não havia dúvidas. De alguma forma, eu sabia. Jesus estava diante de mim. Mas ele não era como as imagens que eu via nas igrejas ou nos livros. Sua presença era algo que eu não conseguia compreender completamente, mas que me envolvia de uma forma impossível de ignorar. Ele não precisava falar para que eu soubesse que ele sabia tudo sobre mim. Cada pensamento, cada ressentimento, cada barreira que eu havia construído para me proteger. Seu olhar atravessava todas as minhas máscaras, e pela primeira vez, me vi completamente vulnerável. Queria desviar o olhar, queria me esconder, mas era impossível. Diante dele, sentia como se todas as camadas que acumulei ao longo da vida tivessem sido arrancadas de uma só vez. Não havia orgulho, não havia resistência. Só eu. Pela primeira vez eu me vi como realmente sou, sem as distorções da raiva, do medo ou do ceticismo. Foi naquele instante que as imagens começaram a surgir ao meu redor, projetadas no ar como se fossem flashes vivos da minha própria vida. Vi minha mãe chorando sozinha em seu quarto, acreditando que ninguém se importava com ela. A versão mais jovem de mim mesma estava ali, ouvindo suas palavras de desprezo em relação aos homens e absorvendo cada uma delas. Vi os anos passarem, os momentos em que escolhi afastar quem tentasse se aproximar demais, para não correr o risco de me machucar. E então algo que eu nunca tinha considerado surgiu diante de mim. Outras imagens, outras memórias que eu havia ignorado. Vi o vizinho que sempre ajudava minha mãe, sem pedir nada em troca, apenas por bondade. Vi meu professor na escola, aquele que acreditava em meu potencial quando eu só via obrigação. Vi um colega segurando a porta do elevador para mim, um desconhecido na rua me ajudando a carregar caixas pesadas. Eram gestos simples, mas cheios de significado, que eu sempre relutava em reconhecer como parte de algo maior, porque admitir que existia bondade no mundo significaria que minha visão de vida estava errada. E naquele momento algo se revelou a mim. Eu nunca tinha escolhido ser forte, na verdade, eu havia escolhido viver com medo. Essa realização me atingiu como um golpe, e eu compreendi, com clareza, que a força que eu acreditava ter não era verdadeira. Ela não vinha da minha independência, mas de um muro que eu levantei para me proteger de algo que nunca quis encarar. E então a cena mudou. Vi meu pai, mas não como a figura fria e distante que sempre carreguei em minha mente. Vi um homem mais velho, solitário, sentado em um pequeno quarto com as mãos cobrindo o rosto. Ele estava chorando. Sem palavras, sem explicações, eu soube que ele se arrependia. Meu primeiro impulso foi rejeitar aquilo. Queria gritar que ele não merecia compaixão, que não merecia nada de mim. Mas antes que eu pudesse me apegar a esse ressentimento, ouvi Jesus falar: "Perdoe." Foi a primeira vez que ele quebrou o silêncio. Sua voz era firme, mas cheia de um amor tão profundo que me atravessou como uma chama purificadora. Só isso. Eu pensei. Uma única palavra, mas ela carregava um peso imenso, porque naquele momento percebi que o que ele me pedia não era apenas um gesto de bondade para com meu pai. Era, na verdade, a chave para minha própria libertação. Enquanto eu mantivesse o ódio dentro de mim, jamais seria livre. Eu queria resistir, queria dizer que não era tão simples, que o perdão não poderia ser dado a alguém que havia destruído tanto. Mas antes que eu pudesse me apegar a essas justificativas, algo aconteceu. Era como se uma rachadura se abrisse dentro de mim, como se todo aquele ódio, aquela convicção inabalável de que nunca lhe daria esse privilégio, começasse a desmoronar diante da verdade que eu já não podia negar. Meu pai não era um monstro. Era um homem falho, alguém que tomou decisões erradas, que fugiu de suas responsabilidades, mas que agora carregava o peso de suas escolhas. E nesse momento, algo inesperado brotou dentro de mim: compaixão. Não havia justificativas, nem desculpas, apenas uma compreensão profunda de que ele estava tão quebrado quanto eu.
Foi aí que percebi que o perdão não se tratava de absolver. Ele se tratava de me libertar. Olhei para Jesus, e ele não precisou dizer mais nada. Seu olhar dizia tudo. Ele me dava uma escolha. Eu poderia continuar segurando esse peso, permitindo que ele definisse minha vida para sempre, ou poderia soltá-lo e escolher a liberdade. E ali naquele espaço onde o tempo e a realidade eram diferentes, tomei a minha decisão. Eu perdoo, disse. E no momento em que essas palavras saíram de minha boca, algo extraordinário aconteceu. Senti um peso que nem sabia que carregava sendo arrancado da minha alma, como se correntes invisíveis se quebrassem. Pela primeira vez em toda a minha vida, me senti leve. O ódio, a dor, o ressentimento, tudo o que eu havia cultivado por tanto tempo, desapareceu. Em seu lugar, surgiu algo novo, paz. Não uma paz passageira, mas algo tão enraizado dentro de mim que nada poderia tirá-la. No entanto, a minha jornada ainda não havia chegado ao fim. Algo mais precisava acontecer, algo que eu ainda não entendia. Antes que eu pudesse questionar, antes mesmo de formular um pensamento, senti a realidade ao meu redor se desdobrar novamente. A luz não desapareceu, mas fui transportada para outro lugar. Já não havia mais vazio, nem projeções da minha vida ao meu redor. Agora eu estava em um campo vasto, onde a grama se estendia por todos os lados, de um verde intenso que parecia quase vivo. O céu acima de mim tinha um tom dourado indescritível, como se a própria luz tivesse substância. Não havia sol, mas tudo emanava um brilho próprio. O vento soprava suavemente e no ar havia um perfume que lembrava flores e água corrente. Cada detalhe era mais real do que qualquer coisa que eu já havia sentido. Então ouvi a voz de Jesus novamente: ainda não é o seu momento. Meu coração se apertou. Eu sabia o que isso significava. Eu teria que voltar. Por um instante, senti um silêncio desesperador. Eu não queria voltar. Não queria deixar aquela paz, aquele amor, aquela certeza absoluta de que tudo fazia sentido. Mas antes que eu pudesse argumentar, Jesus se aproximou de mim e me olhou. Nesse olhar, encontrei a resposta para tudo o que ainda não compreendia. Há algo que você precisa fazer. Eu não precisei perguntar o que. Eu soube, de alguma forma, e então tudo começou a desaparecer. A luz, o campo, a presença dele. Era como se eu fosse puxada por um fio invisível, de volta ao ponto de partida. A sensação de paz ainda estava presente, mas o ambiente ao meu redor mudou drasticamente. De repente houve um impacto, algo gelado e pesado, um som distante, vozes abafadas. Em seguida, a dor, um peso esmagador que me envolveu, e meus pulmões pareciam em chamas. Foi quando percebi que havia retornado. Meus olhos se abriram de repente, e tudo estava confuso, luzes brilhantes, rostos borrados, vozes chamando meu nome. Meu corpo parecia pesado, como se tivesse sido arrancado de um lugar distante e colocado de volta em algo pequeno demais para conter tudo o que eu havia vivido. Minha cabeça pulsava e cada respiração parecia um esforço sobre-humano. Só quando senti dedos pressionando meu pulso e vi um rosto familiar inclinado sobre mim, percebi onde estava, no hospital. Eu estava viva. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não sabia se era alívio, confusão ou saudade do que eu deixara para trás. Só sabia que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Nos dias que se seguiram, tentei me convencer de que tudo aquilo tinha sido apenas uma ilusão, fruto do trauma. Os médicos disseram que eu estivera clinicamente morta por 8 minutos, e que durante esse tempo, meu cérebro provavelmente havia criado imagens para me confortar, para preencher o vazio da inconsciência. Mas eu sabia que não era assim. Não foi um sonho, nem um delírio. Eu estive lá. Eu vi, eu senti, e mais do que isso, voltei diferente. Antes eu teria descartado qualquer ideia de uma experiência espiritual. Tinha certeza de que era apenas uma invenção de uma mente desesperada por encontrar algum sentido. Mas não foi assim. Não foi apenas algo que eu vi, fui transformada. Com o passar dos dias, o peso da experiência começou a se manifestar de outra maneira. O medo não estava mais em admitir o que aconteceu, mas em como lidar com aquilo a partir daquele momento. Como continuar vivendo da mesma maneira depois de ter visto a verdade com meus próprios olhos? Como ignorar o que ele me mostrou? Mas havia algo que me atormentava ainda mais: a promessa que fiz. Eu escolhi o perdão. Eu escolhi confiar nele. E se eu simplesmente deixasse isso para trás, o que adiantaria?
Quando percebi que não bastava apenas ter vivido aquela experiência, que eu precisava agir em consequência dela, soube exatamente por onde começar. O telefone ficou em minha mão por vários minutos, enquanto meu coração batia forte, e eu sentia cada pulsação como se fosse um golpe. Mas eu sabia que precisava fazer isso. Fechei os olhos, respirei fundo, e finalmente apertei o botão da chamada. A linha tocou 3 vezes antes que alguém atendesse, e então uma voz que eu não ouvia há anos preencheu o silêncio. Meu pai. Por um instante, tudo o que eu queria dizer desapareceu da minha mente. Pensei em desligar e fingir que nunca havia tentado, mas eu sabia que não podia continuar fugindo. Com a voz trêmula, disse a única coisa que importava: eu te perdoo. O silêncio do outro lado da linha parecia eterno. Por um momento, achei que ele simplesmente desligaria, que não se importaria e seguiria sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas então ouvi um soluço abafado. Ele tentou falar, mas a voz falhou, sufocada pela emoção. Me perdoe, filha, me perdoe. Essas palavras caíram sobre mim como uma onda. Pela primeira vez, eu chorei. Não foi de raiva, nem de dor, mas por algo que nunca havia permitido sentir: alívio. Não se tratava de esquecer o passado, nem de fingir que as feridas nunca existiram. Mas naquele instante, compreendi o que Jesus sempre quis que eu entendesse. O perdão não era para libertá-lo, mas para me libertar. Desde aquele dia, nada mais foi como antes. Continuo sendo independente, continuo sendo forte, mas agora essa força não vem da resistência, do medo ou da dor. Ela vem da paz que só pode existir quando deixamos para trás o que nos aprisiona. Comecei a estudar a Bíblia, busquei entender mais sobre Deus e sobre o que Ele queria para minha vida. E por mais que esse caminho seja novo para mim, sei de uma coisa: nunca mais estarei sozinha. Eu fui para o outro lado, vi a verdade com meus próprios olhos, e se eu puder deixar algo para você que está ouvindo isso agora, é o seguinte: o amor e o perdão de Deus são reais. Você pode negá-los, pode fugir, pode construir os maiores muros para se proteger. Mas a verdade é que Ele sempre esteve lá, esperando por você. A escolha sempre foi sua, assim como foi a minha. E você? O que faria se tivesse uma experiência como essa? Você acredita que experiências de quase morte são reais, ou são apenas fruto da mente? Eu realmente quero saber sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua visão sobre o que acabou de ler. Se essa história te impactou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perderá nenhum novo conteúdo que possa transformar a sua maneira de ver a vida e o que existe além dela. Isso é muito importante para que possamos continuar trazendo relatos como este para você. Muito obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.